Fala gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso lab número 1 aqui do nosso último módulo, módulo 4, tá? Tratando sobre a CL, DHCP e NAT também. Esse lab aqui, topologia muito parecida ao que a gente viu no módulo passado aqui, nada muito diferente, com 3 VLANs apenas, 2 roteadores, beleza? E lembrando, se você não baixou o lab, aí na descrição do vídeo tem um link para você baixar aí do repositório do GitHub, para você tentar resolver esses labs, tranquilo, antes de ver a resposta. E vamos para os problemas a serem resolvidos nesse nosso lab de número 1. Ele diz aqui, ó, primeiro problema, temos 2 aqui, ele diz que João era para ser proibido de acessar o servidor FTP. Porém, a lista de acesso criada para esse propósito foi configurada corretamente em algum lugar, bloqueando o tráfego de todos ao servidor. Ele pede para encontrar e reconfigurar essa lista de acesso. No 2 ele diz que foi dito a você que depois que encontrasse essa CL e a corrigisse, adicionasse uma linha também bloqueando o acesso de Gisele. Isso sem excluir nenhuma linha, apenas adicionando as políticas necessárias. Tá? Então, ao final do processo, Gisele e João eles devem estar proibidos de acessar o servidor FTP. Para os que não estão tão familiarizados como a lista de acesso ela funciona, tá? A lista de acesso é muito parecida com segurança de uma festa, tá? Do mesmo jeito que segurança de uma festa ele bloqueia a entrada de pessoas baseado no nome lá da lista, né? Ele tem vários nomes numa lista, se você não se encontra na lista, ele bloqueia a sua entrada. A lista de acesso funciona uma lógica muito parecida, tá? É uma lista mesmo, cheia de políticas lá, onde eu posso, diferente da lista de uma festa, né? Na lista de acesso eu posso bloquear ou permitir determinado tráfego. Tranquilo? Então, no final do processo a gente quer que o pessoal da VLAN 10 tenha acesso, exceto Gisele, e da VLAN 20 tenha acesso, exceto João. Essa é a intenção dessa ACL. Mas ao que parece, né? Com o problema ali, ele pontuou, todo mundo, ninguém, né? Na verdade, consegue acessar o servidor FTP por conta dessa ACL mal configurada. Então vou aqui em André e vamos dar um ping lá para o nosso... O André era para estar permitido de acessar o servidor FTP, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um ping do André para o servidor FTP e vamos ver onde esse pacote está morrendo aqui. Tranquilo? Vamos ver o que está acontecendo com essa informação que está indo de André ao servidor. Eu vou editar o filtro aqui, vou tirar somente o ARP aqui, tirar o SPF também, vou tirar STP, tá, só para ser mais rápido aqui, dei um Enter, tá, André gerou meu ICMP, o ICMP chegou a R2 e R2 está enviando ao servidor FTP. Tranquilo, então a ida tá a bala. Então o que eu posso concluir? Não tem nenhuma lista de acesso bloqueando o tráfego de André chegar no servidor FTP. Então a ida do André para o servidor FTP, ele não está dando match em nenhuma ACL. Lembrando que a ACL ela pode bloquear o tráfego de ida, tá? Por exemplo, eu não quero que a Gisele se comunique com o servidor FTP. Eu posso bloquear a ida da Gisele, tá? Através de alguma política da ACL, como eu posso bloquear a volta, que é a resposta do servidor FTP somente para a Gisele. Tranquilo? Então posso pensar dessas duas formas aí. Então a nossa ida aqui para o André está funcionando. Era para a volta estar funcionando também, porque não era para o André estar sendo bloqueado de acessar o servidor FTP. Só que aqui a gente vê no R2, ó, que o R2 está dropando esse ICMP e gerando um outro ICMP que não é o Echo Reply, é um pacotinho vermelhinho que a gente já viu, que é o Destination Host Unreachable. Tá? Ele vai gerar e vai devolver para o servidor quando o servidor tenta devolver essa resposta para o nosso queridão ali, André. Beleza? Então nosso problema é que no R2, vamos abrir o R2 e vamos ver o que a gente tem de ACL configurada. Tá? Se eu der um Show Access Lists, eu vejo que eu tenho uma Standard Access List, tá? Com ID de número 1, provando que é Standard mesmo. A Standard Access List, lembrando que ela bloqueia, tá? Ela trabalha somente com Source IP, tá?
ela faz bloqueio ou permissão baseado somente no source do nosso pacote ali. Tranquilo? Ela não olha o destino, somente o source. Então eu tenho 3 linhas nessa CL. Vamos dar uma olhada. Eu tenho o meu sequence 10, sequence number 10, tá? Permitindo o tráfego de todo mundo da VLAN 10. Ok? Eu tenho a segunda linha permitindo o tráfego de todo mundo da VLAN 20. E minha terceira linha é permitindo o tráfego de um host específico. Ele tem essa aqui, ó, essa palavra host, que é se referindo a um computador, a um device específico, com o IP 192.68.21, que é o IP do João. Então me parece, gente, que essa lista de acesso ela está até configurada da maneira correta, tá? Ela está permitindo o tráfego do pessoal da VLAN 10 e 20 e está bloqueando só o de João. E ela para estar funcionando. Pelo menos era para essa comunicação de André aqui com o servidor tá voltando, tá? Só que como o enunciado disse, alguma coisa foi configurada errada. Tão importante quanto configurar a lista de acesso corretamente é você configurar o sentido correto. Isso que a gente vai ver agora. Se eu der um show run aqui, ó, e eu for nas minhas interfaces, eu vou ver que essa lista de acesso está amarrada com a minha giga 01. Tá aqui. Esse comando aqui é ele que amarra uma access list, IP access group, a uma determinada interface, tá? E ele está amarrando justamente a que a gente tem com o ID 1, então tá certo. Só que aqui está o nosso erro, gente. Ó. O que ele está fazendo? Ele está aplicando a lista no sentido outbound. E qual que é o problema disso? E por que isso está errado? Outbound para a interface Gigabit 01, o out é sair, né? Então eu tenho uma lista de acesso, ela está presa bem aqui na Giga 01 para o tráfego de saída. Então, ó, o R2 ele vai receber o tráfego do nosso servidor FTP, tá? A partir do momento que ele receber esse tráfego, ele vai olhar para a tabela de roteamento dele, vai fazer a decisão de onde enviar. Logo para o final, antes de mandar esse pacote para frente, aí ele vai olhar para a access list, para as políticas dessa access list no sentido outbound, tá? O sentido outbound é da direita para a esquerda aqui, saindo da Giga 01. Então, obrigatoriamente, esse tráfego tem que estar vindo daqui, tá? Da direita para a esquerda. E olha o que a gente tem aqui na nossa, de novo, mostrando a nossa access list. A gente tem um permit para a VLAN 10 e para a VLAN 20 e um deny para o host lá de João. Só que essas linhas nunca vão dar match porque o tráfego vindo dessas VLANs, o sentido dele é da esquerda para a direita. Quando esse tráfego chega na Giga 01, da VLAN 10 e da VLAN 20, ele não é sentido outbound, ele é sentido inbound. Ele está entrando na interface Giga 01, ele não está saindo. Logo, essa CL ela nunca vai dar match, tá? Essas políticas nunca vão dar match, porque elas estão configuradas, tá certo as políticas aqui, só que elas estão configuradas no sentido errado da interface, né? Para eu bloquear, para eu permitir o tráfego da VLAN 10 e da VLAN 20, eu tenho que aplicar no inbound da Giga 01 e não no outbound. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro aí. E é isso. E a partir do momento que eu mudar o sentido dessa interface, o sentido dessa access list na minha interface Giga 01, tá? A gente espera que pelo menos o André ele volte a se comunicar com o servidor. Vou mudar aqui o sentido, IP Access Group 1 inbound, e vou tirar o out, tá? Se eu der um do showrun agora, tá? Eu só tenho no inbound da minha lista de acesso. Tranquilo. Só que você pode estar se perguntando, tá, beleza, eu tenho essa CL tal,
Mas a partir você me disse que a CL Standard ela só olha o source IP. Confere? E o servidor, quando ele está mandando a resposta para o André de volta, a gente viu que o nosso tráfego foi bloqueado na volta, quando o servidor tentou mandar o reply para o André, né? O ICMP lá, reply, o echo reply, a resposta, né? O servidor montou esse pacotinho com o IP source sendo 192.168.61, que é o IP dele, e o destino para André. Então, se a gente analisar essa access list aqui, de novo, do show access list, você vai ver que eu não tenho nenhuma linha aqui referente ao IP do servidor FTP aqui. Confere? O sentido ela estava outbound aqui. Só que eu não tenho nenhuma linha permitindo ou bloqueando o meu servidor FTP. Por que ele bloqueou então? Gente, ele vai bloquear porque no final de toda a access list, tá? Eu tenho um deny implícito, tá? Quando você configura qualquer access list, sempre no final dela eu vou ter um deny. Ele vai ler. Quando esse tráfego chega do servidor FTP para o R2, o nosso R2 ele vai ler linha por linha tentando dar match, tá? Então o tráfego chegou lá com o source do servidor FTP, 192.168.61. Ele foi para o sequence 10, que é a linha 1 aqui. Deu match? Não deu. IP é diferente, não faz parte dessa rede. Deu match na segunda linha? Não deu. Vamos para a terceira. Deu match na terceira? Também não deu. E ele vai cair na linha implícita aqui, que seria a nossa quarta linha, que a gente não consegue enxergar aqui, mas ela é adicionada automaticamente todas as access lists que a gente configura. É automático, o roteador adiciona automaticamente. Então caiu no deny N. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Eu vou remover. Eu vou voltar rapidamente aqui com a IP Access Group OneOut e vou tirar o win rapidamente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou criar uma linha, ó, Access List 1 deny N do show access list. Agora eu criei uma linha aqui no final, tá? Que é um deny N, não é mais implícito, porque eu configurei na mão. E agora a gente vai ver algo interessante aqui, ó. Porque quando eu mando essa informação de novo no André para o servidor FTP, tá? Vou dar o enter aqui. Você vê o seguinte, ó. Deu um match, 2 matches, 3 matches e vamos do quarto match, que é o último, que é o nosso último ICMP. Então esse tráfego do servidor, essa é a prova, né, de que o nosso tráfego do servidor ele tá batendo na linha, estava batendo na linha implícita ali do deny no R2, por isso que o tráfego de volta estava sendo bloqueado, tá? Esses 4 matches aqui se referem aos nossos 4 ICMP que a gente mandou, o reply que a gente tentou mandar do servidor para o André, tá? Tava sendo bloqueado aqui. Tranquilo? Então eu vou voltar para minha int giga01 access group 1in e no IP access group 1out, tá? Vou lá olhar embaixo da interface de novo. Tá certinho, tranquilo. Vou no meu André, vou voltar, vou dar esse ping com a ferramenta de simulação e vamos olhar o que está acontecendo agora. Esse comportamento ele mudou. Agora, ó, a partir do momento que o R1 mandar esse tráfego pro R2, assim que ele entrar na interface giga01, tá? Antes do R2 olhar a tabela de roteamento, qualquer coisa, ela vai bater, esse tráfego vai bater na nossa access list, porque o sentido agora está inbound. Então ele vai fazer a leitura agora, nesse momento que ele está fazendo a leitura. Passou pela política, tá? A gente conseguiu passar pela lista de acesso lá, chegou no servidor FTP e aqui não vai ter mais. Você vê que aqui continua normalmente porque
a partir daqui eu não vou ter mais o R2, ele não vai olhar mais para a lista de acesso nenhuma, porque o sentido está inbound, não outbound aqui. Tranquilo? Então ele vai mandar normalmente e o André vai receber lá no final. Tranquilo? Então se eu voltar aqui para o André, agora a gente restabeleceu a comunicação de André. Se eu for pegar aqui a Márcia também, por exemplo, tá? Eu der o ping lá por nosso servidor FTP, comunicação show, funcionando. Opa! Olha a mensagem que ele nos deu aqui. Vamos para a nossa ferramenta de simulação. E por essa vocês não esperavam, né? A Márcia não está conseguindo se comunicar. Vamos ver o caminho que o tráfego dela está tomando aqui. Você vê que o R1, cara, o tráfego morreu agora no R1. E olha que interessante isso aqui, gente. Márcia tentou mandar informação lá para o servidor FTP. O R1, o que ele fez? Dropou e mandou um Destination Host Unreachable para Márcia. Por que isso está acontecendo, gente? Por que isso está acontecendo? Vamos para o R1. Vamos dar um show run pipe section. O SPF. Você vê que eu tenho um SPF configurado aqui. Tá bala, tá? Se eu der um show IP, o SPF int brief, você vê que eu tenho o SPF habilitado em todas as minhas interfaces aqui de interesse aqui, inclusive a Giga 01. O que acontece? No R1 eu tinha a rota, você viu que ele estava passando do R1, quando eu mandei o tráfego de André aqui para o servidor FTP, o R1 estava conseguindo mandar tranquilamente porque ele tinha a rota para a VLAN 60. Só que aparentemente show IP route, o SPF, ele não tem mais nada, cara. Tá, ele não tem mais nada de rota OSPF. Se eu der um show IP OSPF neighbor, você vê que a nossa neighborship com R2 foi pro init state aqui, tá? Tava no full, porque eu estava recebendo as rotas de OSPF, eu conhecia a VLAN 60. Agora voltei pro init, tá? E eu não consigo sair do init. E o que está acontecendo aqui, gente? Vamos dar um do show access list. Olha que interessante. Você lembra que o nosso contador aqui do DNAN, ele estava em 4. Que foram os 4 ICMPs que eu dropei do servidor lá FTP. Vocês lembram disso, né? Só que agora o nosso counter está em 31, cara. Está em 31. E por que isso, gente? Simplesmente porque quando a gente mudou o sentido de outbound para inbound na Giga 01, o R2 ele está recebendo também os hellos aqui do OSPF, tá? Então ele está recebendo também os pacotinhos do OSPF. E o que acontece? Tá caindo no nosso o pacotinho do SPF está caindo no nosso DNAN também implícito, cara, porque a gente não tem uma política permitindo o tráfego OSPF aqui, tá? Então tome muito cuidado também quando for configurar uma access list. Pense sempre também nas outras tecnologias que estão rodando ali na sua topologia. Você tem que permitir, senão você vai dar um drop aí, por exemplo, no OSPF, como aconteceu aqui, e a comunicação toda vai para o saco, tá? Vai parar tudão, porque sua access list não está permitindo o protocolo de roteamento ali ele fazer o trabalho dele, tá? Você vê que o contador ele continua crescendo. Por quê? Porque o hello está sendo mandado ali. R1 está tentando estabelecer a neighborship com R2, vê o SPF ali. Só que está entrando na Giga 01, está dando match aqui, ele está dropando nosso pacotinho. Tranquilo? Você vê até que o counter aqui, ó, nosso counter da VLAN 10 e da VLAN 20, está até aumentando aqui. Os 4 lá que a gente mandou do André. Esse um aqui que a gente tinha mandado foi da Márcia, né? Mas enfim, a gente tem que corrigir isso. Como é que a gente corrige isso? Basta adicionar uma linha antes do DNAN, permitindo o nosso SPF fazer o trabalho dele, tá? E como é que vai funcionar
esse comando. Eu vou dar um permit para o IP da interface Giga 01 do R1, tá? Porque quando o OSPF, o R1 manda um OSPF, um Hello OSPF para o R2, ele está usando o IP da interface da Outgo Interface ali, né? Que está conectado diretamente com o R2, que é a Giga 01 ali, 172.16.01, tá? Então eu vou permitir 172.16.0.1, tá? E se a gente esperar um pouco, não, na verdade, espera aí, a IP Access List 1, vou entrar aqui na Standard 1, vou dar um no 50. O que eu fiz aqui, gente? Eu adicionei o comando, né? Mas ele vai entrar sempre no final da nossa Access List, né? Eu tenho que botar esse cara antes do deny, tá? Então eu vou apagar essa linha, só dar um no 50, que é o número do sequence number aqui, tá? E eu vou escolher alguma coisa. Posso escolher alguma coisa, por exemplo, entre 30 e 45 aqui. Então vou botar um 35 aqui, tá? Permit host 172.16.0.1, tá? Se eu der um do show access list agora, você vê que minha linha entrou antes do deny n. E agora, se a gente esperar um pouco, nossa neighborship, nossa neighborship com R1 ela voltou. E agora se eu voltar lá no R1, show IP routes OSPF, já estou recebendo as rotas via OSPF de novo. Tranquilo? Então a gente resolveu esse problema aí do OSPF. O OSPF voltou. E o que a gente vai fazer? Vamos lá na massa, né, que a gente tinha tentado dar o ping. E agora está todo mundo pingando, tá? Só que o problema que a gente tem ainda, tá? A gente não resolveu nenhum problema 1 ainda. A gente tem um problema aqui, porque o João, se eu tentar pingar o servidor FTP do João, o João tá pingando. A gente consertou a Access List aqui, o sentido dela, né? Botamos inbound na Giga 01, beleza, tudo lindo. Todo mundo voltou, tá conseguindo se comunicar com o servidor FTP ainda, só que o João, tá? O João não, ainda tá conseguindo se comunicar, né? Era para ele ser bloqueado. Então a Access List não tá servindo de nada aí pra gente, tá? Tá a mesma coisa que nada. O que a gente tem que fazer? Vamos voltar na nossa Access List ali e vamos fazer uma análise nela, ó. O que acontece quando o João ele manda um tráfego para o nosso servidor FTP? De novo, como é que funciona a lógica? O roteador ele vai olhar linha por linha ali. Ele vai olhar a primeira linha aqui. O João tem o IP 192.168.21, lembrando, faz parte da VLAN 20. O roteador R2 ele vai olhar a primeira linha. Deu match? Não deu match. Porque o source tem que fazer parte da rede 10 aqui, né? Da VLAN 10 para dar match nessa linha. Beleza, então ele foi para a segunda. Deu match nessa linha? Deu. Por quê? Porque essa linha inclui todos os hosts dentro da rede 192.168.20/24. E o João ele se encontra dentro dessa rede aí. Beleza? Você vê que antes eu estava com um match aqui apenas no meu contador. Se eu der um do show access list, você vê que eu tenho 9 matches. Que 9 matches são esses? São os 4 que eu tinha mandado da Márcia, o ping que eu tinha mandado a partir da Márcia, e mais 4 ali que eu mandei do João. Então o tráfego do João ele está dando match na segunda linha aqui. Tranquilo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa terceira linha aqui que é bloqueando o tráfego do João antes dele ler essa linha aqui. Dessa forma, quando for o tráfego do João, ele vai bloquear o do João. Quando não for o da Márcia ali, ele não vai ler a linha, essa linha aqui, porque afinal é para o host somente do João. Ele vai cair, quando for a Márcia, ele vai cair nessa linha aqui, que vai estar logo embaixo e vai permitir o tráfego da Márcia. Tranquilo? Então a gente tem que dar um switch aqui, né? Trocar as duas linhas aqui. Tranquilo? Então a gente já está dentro da linha de configuração, do modo de configuração da Access List. Eu vou dar um no 30 aqui, tá?
Então vou excluir essa linha aqui do João e vou adicionar lá em cima. Então vou dar um 25, um 15, né, que eu quero ele depois dessa linha e antes dessa. Então qualquer número entre 10 e 20 tá valendo aí. Eu vou botar o 15 e vou dar um deny host lá no João. .20.1. Beleza, se eu der um do show access list de novo, a gente vê agora que a gente conseguiu trocar essas duas linhas. Tá? Você vê que eu tenho um contador de 0 agora aqui nessa linha. Ela nunca tinha dado match em nada antes. E agora se eu tentar dar um ping do João para o servidor, você vê que eu recebo Opa, estou recebendo um destination host unreachable. Vamos olhar aqui. E você vê que eu estou dando match aqui, tá? Logo na segunda linha que a gente acabou de configurar. Se eu pingar de Márcia, a Márcia vai conseguir pingar, porque ela está caindo de novo. Ela está caindo nessa linha aqui, ó. Se eu der um do show access list de novo, aquela counter vai para 13, tá? Mais 4 de Márcia, mostrando que Márcia está caindo realmente nessa linha. Então tranquilo, gente. Resolvemos o problema número 1, tá todo mundo conseguindo se comunicar, tá? Só pegar aqui de Gisele, por exemplo, alguém da VLAN 20, da VLAN 10 ali, e pingar o servidor FTP, você vê que eu consigo também me comunicar a partir da VLAN 10. Então todo mundo se comunicando, exceto o João, justamente o que a gente queria desde o começo aqui. E agora ele diz pra gente, foi dito a você que depois que encontrasse essa AXL e corrigisse, adicionasse uma linha bloqueando o acesso de Gisele também. Isso sem excluir nenhuma linha, apenas adicionando as políticas necessárias. Então a lógica vai ser a mesma. A gente quer botar uma linha no meio dessa CL aqui. A gente vai colocar uma linha bloqueando o acesso da Gisele. Só que o que acontece aqui, ó? A gente tem um permit, logo na primeira linha a gente tem um permit para todo mundo da VLAN 10, que é o 92.68.10.0. Então o nosso deny, ele tem que ser antes do roteador ler essa linha aqui. Concorda comigo? Mesmo problema que a gente acabou de resolver aqui para a VLAN 20. Tá? Antes de eu ler esse permit, eu tenho que bloquear o tráfego da Gisele. Então eu posso botar um 5 aqui, deny 192.168.10.2, que é o IP da Gisele. Tranquilo? Então vamos voltar para R2. Se eu der um do show access list, agora eu tenho um denyzinho aqui para a Gisele. Se eu tentar pingar de novo da parte da Gisele, recebi o destination host unreachable. E se eu olhar aqui, eu já tenho o meu counter aumentando aqui, mostrando que ele está caindo nessa nossa linha. Então perfeito. De Gisele eu não consigo me comunicar, de André eu estou conseguindo, do João eu não estou conseguindo, como a gente havia demonstrado, e da Márcia eu estou conseguindo. Então missão cumprida aí, gente. A gente conseguiu ajeitar a access list, tá? No final das contas é só mudar o sentido, a lógica estava correta, mudar o sentido da access list e colocar as linhas aí bloqueando o tráfego da Gisele e do João antes da linha que permitia o tráfego de todo mundo da mesma VLAN. Lembrando que em boas práticas em ACL, né, quando você está configurando uma CL, tem em mente que os comandos mais específicos, né, os statements mais específicos, devem vir sempre antes, tá, dos mais generalistas, tá? Que a gente não quer que, por exemplo, quando a gente queira bloquear o tráfego de um host apenas, ele caia em um permitindo toda uma rede no qual ele está inserido. Então a gente sempre bota permissão ou negação de um host, que seria um statement mais específico, antes de qualquer coisa. Tranquilo? É uma boa prática aí. Isso evita uma dor de cabeça futura quando você está trabalhando com access list. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido alguma coisa. Valeu, grande abraço e até a próxima.